Oi pessoal, muito bom dia, espero que estejam todos bem. Hoje, dia 8 de março, Dia Internacional das Mulheres, desejo um dia iluminado, cheio de alegria e que acima de tudo nós possamos parar um pouquinho e olhar para dentro de nós. A gente olha para tantas coisas e às vezes esquecemos do principal, de olhar para nós mesmas, né? Então que nesse dia você possa olhar para dentro de você. Bom, hoje, como é Dia Internacional das Mulheres, eu quero trazer aqui um pouquinho da história de Abigail, que se encontra em 1 Samuel 25. É uma história muito bacana, lá tem todos os detalhes. Eu vou passar um pouquinho da história dela resumida, né, da perspectiva que eu entendi e que pode agregar aí a nossa vida no cotidiano. Bom, Abigail foi uma mulher casada com Nabal, um homem dito na Bíblia como insensato, de coração duro, mas um homem muito rico. E nessa época, Davi, ele já possuía um exército, ele ainda não era rei, mas ele possuía um exército e ele protegia esses vilarejos. E o que Davi pedia em troca é mantimentos para ele e para o seu exército. E com Nabal não foi diferente, ele mandou alguns dos homens dele pedir mantimentos a Nabal, e Nabal, por sua vez, não deu e esnobou do pedido de Davi. Diante disso, Davi ficou muito enfurecido e juntou os homens, 400 homens, para ir à casa de Nabal, matar Nabal, filhos, mulheres, servos, a todos que estavam na casa de Nabal. Com isso, um dos servos de Nabal ouviu tudo isso e foi falar com Abigail, que é a esposa de Nabal. Abigail ouviu o seu servo. Imediatamente, Abigail tomou uma ação para resolver a crise. Ela mandou preparar mantimentos e mandou os servos irem na frente com os mantimentos que Davi havia solicitado. E ela montou num jumento e foi logo em seguida. No meio do caminho, ela encontrou Davi, que estava indo para sua casa com o seu exército matar a sua família. E aí ela se prostrou, né, ela se ajoelhou diante dele e pediu perdão pelo ocorrido. E falou a Davi para que ele não sujasse a sua espada com o sangue de Nabal, que era um homem insensato. Ou seja, um homem que não pensava antes de falar, um homem grosso, enfim. Ela pediu perdão e pediu que Davi ouvisse a sua serva, que era ela. Ela se colocou como serva de Davi e pediu para que ele poupasse a vida da sua família. E Davi, diante do banquete, diante do pedido dela e do pedido de perdão dela, ele se compadeceu e falou que não mataria mais a família dela, né? Falou que ela era justa e que Deus ouviu a prece dela. Então, né, Abigail voltou para casa. Chegando em casa, Nabal, o esposo dela, havia feito um banquete, tinha tomado muito vinho e estava embriagado. Abigail simplesmente não falou com ele naquele momento e esperou até o dia seguinte. No dia seguinte, Abigail contou a Nabal tudo o que havia acontecido e Nabal ficou com o coração muito aflito. E dias depois, Nabal morreu. Enfim, voltando às lições que Abigail nos dá. A primeira lição que Abigail nos dá é de ouvir. Abigail ouviu a um servo. Ela deu ouvido a alguém que era de baixo. A segunda lição que Abigail nos dá é de agir da maneira certa, na hora certa, em meio a uma crise. Ela pediu para preparar o que Davi havia solicitado e se colocou para ir resolver o problema. A terceira lição que a gente pode tirar aqui é que Abigail, ela é corajosa e sábia. Ela não foi discutir com Nabal o que Nabal tinha feito, o risco que Nabal tinha colocado à família. Ela simplesmente se colocou para resolver a crise, porque esse é o nosso papel, né? A mulher, ela tem o poder, ela tem a sabedoria de, em meio à crise, resolver. E hoje, o que eu entendo no mundo que a gente vive, em alguns momentos a gente perdeu isso, porque a gente vive numa sociedade que cobra muito da gente. E a gente não consegue fazer o nosso papel. A gente não consegue dominar o território que já é nosso, o território que Deus nos deu. Abigail, ela não foi apontar o dedo para Nabal. A ação de Abigail foi a ação mais correta, sensata e corajosa. Ela simplesmente agiu da forma correta. Ela foi lá resolver o problema. Abigail, em cima de um jumento, foi enfrentar um homem com 400 homens que estava vindo para matar a família dela. Gente, coragem maior do que essa?
Olha o posicionamento de Abigail. Ela não precisou ser altiva. Ela se prostrou, ela se humilhou. Ela pediu perdão por algo que ela sequer fez em prol da sua família. Ela estava protegendo o território que Deus já havia dado a ela, que era a família dela, independente de quem causou a crise. Abigail foi lá e resolveu. E ao voltar para o seu território, Abigail não foi apontar o dedo para Nabal. Abigail não foi orgulhosa de que ele causou um problema, ele causou uma crise que poderia matar toda a família e ela foi lá e resolveu. Não. Abigail esperou o momento certo. Mais uma lição. Esperar o momento certo para falar. Porque às vezes no calor da emoção, a gente quer falar, mas não é o momento de falar, é o momento de calar, de esperar a poeira baixar. No outro dia ela contou ao marido dela. E com isso o que aconteceu? Ela protegeu toda a família. Ela resolveu uma crise que ela não causou, mas ela resolveu. Ela foi sábia. Ela não ficou desesperada. Ela não ficou apontando o dedo. Ela simplesmente resolveu. Ela se movimentou. Será que hoje, nós mulheres, estamos nos movimentando da maneira certa? Ou será que a gente aponta dedo? Será que a gente está dominando o território que Deus já nos deu? Que seja nossa casa, nossos filhos, nosso marido, que seja nosso emprego, nossa empresa. Não sei. Quantos Nabal a gente tem na nossa vida? Nabal pode vir representado pelo esposo, por um filho, por uma irmã, por um amigo, por um colega de trabalho, por um chefe, por um funcionário. Como a gente tem agido diante disso? Será que a gente tem tido sabedoria? Se a gente não tem, a gente precisa começar a pedir. Porque a gente não nasce com sabedoria. Sabedoria se adquire ao longo dos anos, com as nossas experiências e principalmente com o temor a Deus. Com o ouvir a palavra de Deus, com entender os princípios de Deus. É assim que a gente adquire. A sabedoria anda junto com o temor a Deus. Temer a Deus não é ter medo, tá? Temer a Deus é você conhecer os seus princípios e no momento que você estiver prestes a ferir um princípio de Deus, que nós somos humanos, nós fazemos isso, a gente consegue retrair, a gente consegue identificar que isso que a gente vai fazer não vai agradar a Deus. Eu estou ferindo o princípio de Deus. Isso é temor. Nós, mulheres, somos muito cobradas hoje. Nós somos cobradas porque nós simbolizamos o amor, o colo, o aconchego, o consolo. Isso é natural da gente. Só que a gente também tem que ser forte, corajosa, trabalhar, se impor, se posicionar. Mas a gente pode ser tudo isso, gente, há milhões de anos atrás. Olha o posicionamento de Abigail. Abigail era rica, ela não precisava fazer isso, montar no jumento, se ajoelhar nos pés de um dito forasteiro. Tinha um exército que era fugitivo, mas ela o fez para salvar a sua própria família. Olha a humildade que ela teve, olha o posicionamento, olha a coragem, olha o amor que essa mulher tinha pela sua família. A gente consegue ter isso, isso é natural da gente. Mulher consegue resolver crise. Sabe por quê? Porque mulher tem amor, mulher é amorosa, mulher é doce. E a gente está perdendo essas características com a cobrança da sociedade. A gente não precisa, a gente não pode permitir isso. A gente consegue se posicionar como chefe, como líder, a gente consegue se posicionar à frente de uma empresa, a gente consegue se posicionar na nossa família, sem ferir princípios. A gente não precisa absorver o rótulo que a sociedade coloca, de mulheres duronas, de mulheres que se impõem. Não, a gente consegue fazer isso com amor. A gente consegue fazer isso com doçura, a gente consegue resolver crises sem criar outras crises. A gente consegue resolver crises sem precisar danificar alguma parte da nossa vida ou absorver rótulos que colocam na gente. Olha o exemplo de Abigail. Quão sábia ela foi, quão humilde ela foi. Quão inteligente essa mulher foi para saber falar no momento certo. Ela protegeu a casa dela, a família dela. Olha o tamanho da crise. Imagina hoje, gente. Você está em casa, no seu conforto,
E chega um funcionário, que na época era servo, né? Hoje é funcionário. Chega um funcionário e fala que está vindo o exército com 400 homens matar você e sua família porque seu marido não quis dar mantimento para o dono do exército. Gente do céu. Ia virar uma histeria, ia começar a chorar, vou morrer. Não. Ela simplesmente agiu como tinha que agir. Foi lá e resolveu a crise. E em meio a uma crise que não era uma crise pequena. Como hoje, quantas crises a gente tem passado? Crises financeiras, crises conjugais, crises com os filhos, crises emocionais, crises no trabalho. Como a gente tem agido diante dessas crises? Será que a gente tem tido a sabedoria de levantar a mão e ir a quem de direito pode nos ajudar? Será que a gente tem se calado, tem esperado acontecer? Será que a gente tem agido como Davi, que quer se vingar? Quem somos nós nessa história? A gente não nasce sabendo, a gente aprende. E a gente aprende ouvindo e lendo a palavra de Deus. A gente aprende o temor a Deus quando a gente conhece os princípios de Deus. Então que façamos isso. Neste dia eu convido você a tentar ter comunhão com Deus, a orar, a se prostrar, a depender de Deus, a pedir sabedoria a Deus, a pedir a Ele que você tenha o temor que você precisa ter. Eu convido você a se colocar em seu lugar de mulher amorosa, em seu lugar de mulher sábia, porque é um lugar que já é seu, é um lugar que já é nosso. A gente só precisa olhar para dentro de nós e muitas das vezes entender aonde nós nos perdemos. Cadê aquela mulher amorosa? Cadê aquela mulher que tanto pediu por esse projeto que está em suas mãos? Por esse território que já está em suas mãos? E ela não está conseguindo dominar o seu território. E dominar, gente, não é você mandar, você ser o centro das atenções, você dar ordens. Dominar, que eu digo, é você ter paz, é você saber, em meio às crises, controlar e resolver as crises. É você não gerar mais crises. Porque quando a gente domina o território que Deus já nos confiou, tenha certeza que Ele vai lhe dar novos territórios. Ele vai lhe dar novos projetos para você liderar. Porque nós mulheres conseguimos liderar muitas coisas ao mesmo tempo. A gente só precisa ter sabedoria. A gente só precisa olhar para dentro de nós e resgatar aquilo que nós já nascemos, que Deus já nos deu, que já é herança nossa. Então façamos isso. Eu desejo um lindo dia para todas vocês, para todas nós, e que a história de Abigail possa trazer reflexões para que a gente possa melhorar dentro dos nossos próprios territórios, dentro dos territórios que Deus já nos deu, e que Deus possa, à medida que você for dominando o seu território, lhe dando novos territórios para que você possa crescer, abençoar e dividir com outras famílias as suas lutas vencidas, e principalmente que nós somos capazes de, em meio a crises grandes ou pequenas, resolvê-las com amor, com dedicação, com sabedoria, com coragem. A gente consegue. Um beijo.